Estamos falando sobre as filosofias materialistas que foram sistematizadas não apenas por Karl Marx, mas por muitos pensadores oriundos do pensamento iluminista, positivista, e a tentativa de retirar Deus da sociedade para implantar um regime que libertaria o homem dessa suposta opressão e dessa falta de harmonia que há entre as classes sociais. Com isso, o alvo principal de toda essa filosofia é Deus, a família e a religião. Tudo aquilo que tem sido estabelecido ao longo dos séculos pela cultura judaico-cristã deve ser agora ressignificado, dando um novo significado, transformando a atitude das pessoas em relação a tudo isso que já foi estabelecido. Já as Sagradas Escrituras nos trazem uma total confiança, ainda nesta vida, na pessoa de Deus, de um Deus que é pastor e que cuida de nós. E se nós tirarmos do nosso meio os valores que têm sido estabelecidos por Deus, aí a ruína da nossa mente e da nossa alma, ainda nesta vida, se tornará uma verdade. Veja o que o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, Tiago, no capítulo 4 e versículo 4, ele disse: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Deus pôs o seu Espírito na igreja e essa comunidade de novas pessoas transformadas pelo poder do Evangelho, eles andam conduzindo os valores de Cristo para trazer o mundo a uma nova mudança, a uma metanoia. A mente do pecador, a mente do infiel, deve ser transformado em saber que a sua alma está completamente perdida sem Deus. E quando ele está seguro agora pelo lado espiritual e a sua alma está segura em Cristo, tudo aquilo que é terreno e que é material, que é necessidade, se torna secundária, porque ele crê que existe um supridor. Então, o fim não é o material, não é apenas aquilo que existe que devemos conquistar ou comprar ou possuir, mas, primeiramente, ser para Deus. Deus exortou Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Naquela época, por Abraão viver em um estilo nômade, ou seja, que ia caminhando no meio dos desertos, buscando os oásis, buscando os locais melhor para viver, havia uma grande necessidade deles possuírem muitos bens, porque a cada território que não pertenciam a eles, mas eles usavam apenas como trajetória, uma grande parcela daquilo que eles possuíam precisariam ficar como um imposto para aquela comunidade e para aquela tribo naquele momento. Ainda há uma pequena quantidade de nômades que são chamados os beduínos, que vivem exatamente igual ao tempo em que Abraão vivia. Deus sempre supriu as necessidades materiais dos seus servos. Não é à toa que o próprio Jacó, quando percebeu que havia uma porta aberta no céu para ele, ele pediu a Deus essa prosperidade. E Deus deu tanto a Jacó como a Esaú. Eram pessoas que, para conseguirem manter os seus animais e os seus haveres, eles precisavam conquistar. E Deus abriu esse leque. E a Bíblia diz que Abraão ia muito rico, mas nunca foi a segurança de Abraão aquilo que ele possuía. Daniel, já em sua idade avançada, teve, depois de uma revelação dada ao rei, riquezas oferecidas. Ele disse: eu não quero isso, pode ficar para você. Jesus Cristo mostrou na passagem do jovem rico como é difícil aquele que põe a segurança naquilo que possui entrar no reino de Deus. Pois para amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, a generosidade, o saber partilhar, deve estar presente na vida de todos. Por isso, a questão material ela se torna literalmente um Deus, Mamon, ou Deus das riquezas. A sedução pelo ouro, a sedução pela prata, a sedução por aquilo que possui, por ter muito daquilo. E o trono de Mamon também está estabelecido no meio dos cristãos nos dias de hoje. Hoje, de forma desordenada, apenas a pregação de conquistar, de ter e de possuir tem ferido princípios das Sagradas Escrituras. Veja o que o texto sagrado diz em Mateus capítulo 6, versículos 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas.
ou é submisso à vontade de Deus, ou se torna submisso apenas em possuir, em conquistar, em a ter. Esse não é o fim de quem tem comunhão com Deus. Existe coisa muito mais sublime e importante no sentido espiritual do que aquilo que é passageiro e efêmero nesta vida. Paulo, em 1 Timóteo 6,17, manda um recado para os ricos e diz que não ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Essa é a nossa esperança. O salmista do Salmo 53, do Salmo 73, levado o seu coração para a falsa segurança do materialista, até disse: quase os meus pés se resvalaram, porque eu olhava para a prosperidade do ímpio e via que até na hora da sua morte ele tem um total conforto. O consolo daquele que é rico é a sua riqueza. Despreza Deus completamente, porque aquilo que ele deseja comprar, ter, possuir, ver, chegar a ele, chegará. Mas a sua alma continua vazia, porque a nossa alma ela tem o espaço do tamanho de Deus. E Deus é aquele que supre as nossas necessidades de um homem integral, espírito, alma e corpo. Paulo falando para os cristãos e para aqueles que tiveram uma vida destruída por causa do amor aos bens e do amor ao dinheiro, ele diz em 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz, é o fundamento de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Cristãos que substituem a sua fé por aquilo que conquistaram. Quando nós falamos em teologia da prosperidade e comparamos a Europa com o Brasil, a Europa hoje já é considerada um continente, já é considerada uma região em que há necessidade de ser reevangelizada. Pois as pessoas agora concentraram os seus pensamentos apenas em possuir, em ter, em ser, e é uma satisfação nesta vida, se esqueceram de Deus. Deixaram Deus na esquina passada. E agora, há algumas décadas, essa teologia da prosperidade, que promove que você tem que vencer, você tem que conquistar, que você não pode passar por esses apertos, que você sempre tem que sorrir, tem destruído a espiritualidade e a comunhão de muita gente. E sendo o fim agora não Deus, mas aquilo que é efêmero e passageiro, a fé não permanece firme e há o naufrágio da fé. De fato, a verdadeira fonte de lucro para quem entende o propósito de Deus está também aqui em 1 Timóteo 6, do versículo 6 ao versículo 8, quando o apóstolo Paulo diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Lá no capítulo 30 de Provérbios, Agur, em sua sabedoria, pediu a Deus, não que ele fosse tão pobre e miserável a ponto de negar a Deus, de reclamar e de blasfemar, nem tão grande rico, com muitas posses e riquezas, para que ele não fique avarento, soberbo e despreze a Deus. Mas ele pediu, mantém-me com o meu pão cotidianamente acostumado. Ele foi até o princípio do maná. O maná era enviado para o povo de Deus diariamente, e eles, vendo a quantidade de maná que havia no chão, eles não poderiam tentar pegar tudo para eles. Eles deveriam consumir aquilo que havia necessidade diária naquele dia. Deus estava simplesmente ensinando a eles que eles não dependem do maná, eles dependem do Deus que manda o maná diariamente. Eles dependem de que a esperança é que amanhã, pois o maná, quando o sol surgir, vai desaparecer, amanhã o Deus que mandou o maná mandará mais uma porção do maná. Então, quando nós em Deus temos a nossa satisfação e sabemos que Deus supra as nossas necessidades, nós agora praticaremos a piedade com contentamento, pois isso trará muito mais lucro. A parte espiritual de praticarmos as boas obras é que nos fará ricos lá no reino dos céus. Dentro do Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, os versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo fala sobre o sofrimento, mas também sobre o cristão e a sua riqueza. E ele diz, bem-aventurados sois vós,
quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos neste dia, porque é grande o vosso galardão ou a vossa conta lá no céu. Os verdadeiros ricos são os ricos espirituais, que mesmo passando por tribulação nesta vida, elas não são em nada em comparação com a riqueza sobrenatural e espiritual que em nós há de ser revelada pelo galardão que está sendo trazido pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo tem muito mais a nos dar do que aquilo que apenas se resume ao material. Veja o que o apóstolo Paulo fala lá no Cântico de Vitória, em Romanos capítulo 8 e o versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquilo que é mais importante no universo, na criação e na nossa existência, que é aquele que é o autoexistente, que é o Deus Todo-Poderoso, Deus pôs Jesus como cordeiro. Segundo Romanos 5,8, ele provou que nos ama, tendo enviado o seu Filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Nunca merecemos e não merecemos nada que vem da parte de Deus. Mas o que Deus fez? Deus entregou tudo. Ele mesmo se entregou. Ele se entregou pela sua igreja, pelo seu povo, e agora pela lavagem da água, pela palavra, nós somos perdoados, justificados, santificados, declarados justos diante de Deus. Estamos aguardando a nossa bendita esperança, que é o aparecimento da glória de Deus. Cristo Jesus irá nos arrebatar para estar com Ele, e nós seremos pessoas plenamente satisfeitas por toda a eternidade. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus Cristo. Permaneça firme no Senhor. Permaneça firme na palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus como a fonte de toda a sabedoria, para que nós possamos viver nesta vida de forma piedosa, satisfatória e ainda fazer a vontade de Deus, esperando a volta do nosso Salvador. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.